Olá a todos, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, em termos práticos, a diferença do câncer de próstata de nível 1 para o nível 2, ou mais conhecido como Gleason 6 e Gleason 7. Antes de começar, é importante explicar um pouco sobre o que é a classificação de Gleason. Toda vez que a gente faz uma biópsia de próstata, a gente retira alguns pequenos pedacinhos, os fragmentos, e manda para uma análise de um médico patologista. Essa análise é feita com um microscópio, então o patologista vai olhar as células que têm muita semelhança com a célula normal da próstata e a partir daí ele classifica nos níveis de doença, que é a classificação de Gleason. Quanto mais diferente daquela célula normal estiver, maior o número do Gleason. Então, na maioria das vezes, quando a gente está falando de um Gleason 6, que hoje a gente conhece como ISUP1, a gente está falando de células que estão com aspecto até semelhantes às células normais da próstata, mas tem algumas diferenças, então o diagnóstico do adenocarcinoma de próstata pode ser dado. Nesse caso, a gente classifica a doença na maioria das vezes, quando a gente interpreta associando o valor do PSA, o exame de toque, a ressonância, entre outros, como uma doença de baixo risco. A doença de baixo risco é aquela em que a gente consegue um tratamento efetivo com baixas chances de recidiva. É uma doença que é completamente curável quando a gente realiza um procedimento como a cirurgia ou a radioterapia, por exemplo. Já aquele que tem a classificação de Gleason 7, que pode ser tanto 3+4 quanto 4+3, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. O fato da gente ter um padrão 4 no Gleason já muda muita coisa com relação à característica das células e o grau de agressividade da doença. Por isso que são doenças completamente diferentes, apesar de serem tudo câncer de próstata. Então eu vou mostrar em termos práticos, em números, a diferença de sobrevida de um para o outro e também as chances de a gente fazer uma cirurgia mais preservadora ou não, a depender da característica de Gleason. E claro, a gente sempre tem que levar em consideração outros aspectos, mas eu quero me ater aqui especificamente em um único detalhe, que é a classificação Gleason 6 para o 7 ou ISUP1 para o ISUP2 ou 3. Nesse gráfico a gente vai comparar aqui o paciente Gleason 6 do Gleason 7, diferença de um 3+3 com um 3+4. A gente pode perceber que a sobrevida geral, ou seja, a chance de curar a doença e ficar livre do problema, é praticamente o mesmo em 15 anos. Só que a grande e maior diferença está aqui, na chance de recidiva. Praticamente, o paciente Gleason 7 ele tem o dobro de chance dessa doença retornar em algum momento e a gente precisar de algum tipo de tratamento complementar. Nessa última figura, a gente pode observar as diferenças da peça cirúrgica, as chances da gente ter um comprometimento dentro da próstata e aqueles que têm chance maior de extravasamento, ou seja, ter ultrapassado a cápsula, que significa uma doença um pouco mais avançada, mais agressiva. A gente percebe essa grande diferença do Gleason 6 para o Gleason 7. Além disso, a chance de comprometimento linfonodal, que são os primeiros órgãos, os linfonodos são os primeiros órgãos em que a doença se espalha, quando ela realmente se espalha. Então você percebe a diferença do Gleason 6 para o Gleason 7 e muitas vezes isso muda o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Eu posso ser muito conservador, não preciso muitas vezes fazer linfadenectomia, e na outra é importante eu ter cuidado com as margens e principalmente com a linfadenectomia. Bom pessoal, espero que tenha dado para vocês entenderem a real diferença prática de um paciente com as mesmas condições, tendo apenas uma mudança no Gleason. O paciente do Gleason 6, considerado um Gleason de baixo risco, para aquele Gleason 7, que é considerado uma doença de risco intermediário. Então a gente percebe aí nessa apresentação que é importante a gente entender sobre a doença que a gente está lidando, porque o câncer de próstata ele tem multifacetas, ele se apresenta de inúmeras formas e por isso é que você tem que entender que cada cirurgia é um tipo, cada tratamento vai ser proporcionado de maneira individualizada. E também
O último recado é que não há nada que você possa fazer para ter uma doença Gleason 6 ou Gleason 7. Isso depende da biologia do tumor, do comportamento que cada paciente vai ter com o tumor que desenvolve. Um grande abraço a todos.